Batman e Super-Homem, os dois maiores heróis da DC, a sua amizade, a sua trajetória, como eles se conheceram até hoje, houve algum problema, houve alguma treta? Sim, talvez sim. Mas nós vamos falar dessa amizade de dois dos maiores ícones da DC de todos os tempos. Vamos lá! Salve, salve tribais de todo o planeta, de todos os universos, tudo bem? Hoje vamos falar aí da amizade de dois dos maiores heróis da DC, Batman e Super-Homem. A gente vai falar do relacionamento entre os dois, como começou esse encontro nos quadrinhos e nas suas versões dos desenhos animados e no cinema. Afinal de contas, são dois heróis emblemáticos, cada um aí com a sua importância enorme para a cultura pop e que na verdade eles têm aí uma relação de amizade que durante muito tempo, de acordo com a linha editorial, teve uma mudança e a gente vai falar sobre isso. Todo mundo sabe que o Super-Homem foi criado em 1938 e o Batman veio um ano depois, quando um editor pediu para o Bob Kane criar um personagem que vendesse tanto, que fosse tão legal quanto o Super-Homem. Ele criou um personagem que é diferente, não tem superpoderes, e o Batman, nas suas primeiras histórias, ele era mais um detetive, usava até armas, né, arma de fogo, incrível, o Batman matava, né, inclusive. Era um personagem mais ligado aos romances noir, de policiais, enquanto o Super-Homem era mais voltado à ficção científica. Aí veio a década de 40, né, Era de Ouro, eles vendiam muitos quadrinhos, né, lembrando que naquela época não tinha televisão, então a grande diversão era ler quadrinhos. O Super-Homem vendia muito e o Batman também. E era muito natural que esses dois personagens, uma hora eles se encontrassem, apesar de ter, digamos assim, histórias e motivos totalmente diferentes. Ainda na década de 40, eles dividiam uma mesma revista, mas com histórias separadas. World's Finest, né, que é os melhores do mundo, que é a tradução, seria uma revista onde tinha uma história do Batman e uma história do Super-Homem. Mas na capa eles apareciam juntos. Geralmente o Batman e o Super-Homem apareciam do princípio dos quadrinhos, né, lá dos primórdios, né? Às vezes jogando beisebol, às vezes em situações aí que nada lembram aí super-heróis, né? Fazendo coisas aí que não são bem do ramo super-heróico. A primeira vez que eles vão compartilhar uma mesma história foi em Super-Homem 76, em 1952, em que o Clark Kent e o Bruce Wayne, eles vão no cruzeiro, aí acontece alguma coisa, eles vão se transformar, né, no Super-Homem e no Batman, e eles descobrem que o Batman é o Bruce Wayne e o Super-Homem é o Clark Kent. Essa história é muito antiga, é muito difícil de achar ela no original, mas aí, no caso, a Panini lançou, nos 70 anos da DC, os melhores do mundo, né, Super-Homem e Batman, que faz uma alusão ao nome da revista, e aqui no começo você tem o primeiro encontro deles, né? Então, aqui, essa história é muito interessante, mostra como eles se encontraram, né? A primeira vez, a Lois Lane também fez uma participação especial. De lá pra cá, eles tiveram muitas transformações, mas no começo, na década de 50, 60 até 70, eles eram os melhores amigos um do outro, né? Então eles tinham aquela camaradagem de se ajudarem. Várias vezes o Super-Homem se fantasiava de Batman e o Bruce Wayne também para salvar o Super-Homem de algum problema com a identidade secreta. A partir desse momento, na revista Os Melhores do Mundo, né, eles passaram a ter histórias onde eles atuavam em conjunto. Então, eles eram parceiros mesmo, Batman e Super-Homem, e isso foi passado até para o desenho de Super Amigos. Dá para perceber ali que eles têm uma amizade e um respeito em relação ao outro muito interessante. Tudo mudou em 1987. O que aconteceu? A DC estava passando por uma reformulação. Crise nas Infinitas Terras, ela praticamente aí juntou os multiversos da DC, os vários universos num só, e John Byrne foi contratado para fazer a reformulação do Super-Homem. Nesse tempo, o que aconteceu? Frank Miller lançou Batman, o Cavaleiro das Trevas, que trouxe o Batman no futuro, o Batman já aposentado, depois ele volta à ativa, e traz o Super-Homem como digamos assim, um agente do governo. Ele é bem um agente, mas ele obedece às ordens do governo. E no final, o Super-Homem é encarregado de parar o Batman. Eles têm um confronto famoso, né? E essa série é muito famosa, em que, inclusive, anos depois o Frank Miller disse que se arrependeu de ter colocado o Super-Homem dessa maneira, que ele não via assim, mas
O que importa é que, a partir dessa série, o Super-Homem e o Batman passaram a não ser mais amigos. Eles passaram a ter métodos diferentes, a não se, digamos assim, se respeitarem, mas não gostarem um do outro. E isso também na reformulação do John Byrne ficou muito claro isso, quando o John Byrne fez nessa reformulação o que seria o primeiro encontro dos dois. No final, o Batman, num quadrinho, diz uma coisa muito interessante: talvez uma outra realidade eu considerasse meu amigo. Mas era uma diretriz editorial da época, e em que o Super-Homem era a luz e o Batman as trevas. E isso passou já algumas décadas nesse tipo de abordagem. Aqui você tem Os Melhores do Mundo, que é o nome da dupla, né? Esse quadrinho muito interessante, e que você vê aqui, ó, o Super-Homem a luz e o Batman as trevas. E aqui tem sempre uma relação entre os dois. Espero que você consiga achar esse quadrinho aqui no sebo. A Panini relançou em edição de luxo esse material, vale a pena. Os desenhos do Steve Rude são lindos, isso aqui é muito legal, uma história interessante, que quem escreve é o David Gibbons, que foi o desenhista de Watchmen. Então ele que escreve a série, muito interessante essa aqui. Assim foi durante muito tempo nessa abordagem editorial de Cavaleiro das Trevas, o Batman e o Super-Homem não se gostando, apenas se tolerando, né? Essa coisa da luz e das trevas. Até que uma coisa começou a mudar já a partir do finalzinho da década de 90 para os anos 2000. Que você tem aqui a Superpowers, né? Em que o Super-Homem, ele entrega para o Batman a Kryptonita. Ele acha que é o único que ele pode confiar. E isso, com o passar do tempo, essa relação vai sendo amenizada. Vários escritores, a linha editorial começa a mudar. Eles passam a ser mais próximos, eles passam a ser mais amigos, né? E inclusive, aqui no casamento do Super-Homem, quando ele se casa com a Lois Lane, a Lois Lane está procurando um apartamento, só que tem uma fila enorme de pretendentes para apartamento, ela fica desanimada, ela comenta com o Clark. Aí, eis que, quando o Batman encontra com o Super-Homem, ele fala assim: olha, parabéns, você é o novo inquilino do prédio. Era o Bruce Wayne, o dono do prédio, do apartamento, e ele dá de presente de casamento aí pro Clark o apartamento. Então isso é uma maneira de mostrar que os personagens vão se reaproximando, né? Isso vai culminar nos anos 2000 com o retorno da revista Batman e Super-Homem, né? Já não é Os Melhores do Mundo, mas Batman e Super-Homem. Aqui no Brasil também ficou assim, né? Aqui eles começam a espetacular estreia de Batman e Super-Homem. Aqui na revista do Super-Homem ainda tá escrito Superman. Ai meu Deus, ei DC. Essa DC, essa Warner. Mas aqui já começa pontapé para a revista Batman e Super-Homem, que vai surgir depois, e que traz o Jeff Lubb, é um escritor muito controverso. Ele faz histórias, ele consegue fazer histórias muito legais e histórias muito ruins. Ele não tem meio termo com ele. Inclusive ele foi até um dos escritores de Smallville, né, a seriado. Junta esses dois em algumas histórias muito interessantes, ele reata a amizade entre os dois. Aí dá para perceber que o Super-Homem só confia no Batman, o Batman só confia no Super-Homem, que os dois voltam a se respeitar e voltam a ser amigos. Inclusive tem uma história muito interessante, muito legal, que é o Batman e Super-Homem Inimigos Públicos, que virou um desenho baseado nessa série de histórias. Os dois praticamente enfrentam vários vilões, o Luthor é presidente, e enfrentam vários heróis, inclusive, que o Luthor pede para caçá-los, né? Então, os dois, como eu disse, só confiam um no outro, e eles, a partir dos anos 2000, eles vão consolidar essa amizade. O interessante é que, numa história da saga Silêncio, do Jim Lee, né, desenhando, aqui, inclusive vai ter um desenho sobre essa saga, vai ser chamado de Hush, que é no original, né? O Super-Homem enfrenta o Batman, que o Super-Homem vai ser dominado, ele enfrenta o Batman novamente. O que nos anos 2000 vai acontecer também nos desenhos animados. Lembrando que o Batman vinha com uma série desde 92 e o Super-Homem vai ser criada uma série aí já em 95, falando sobre o Homem de Aço. Então, nada mais natural do que os dois se encontrassem. Eles vão se encontrar num especial chamado Os Melhores do Mundo, de novo, né, em referência à revista. E eles começam a não se dando muito bem. Então eles vão ter um desentendimento, uma certa rivalidade,
Depois, num outro desenho, na série do Super-Homem, eles voltam a se encontrar, aí eles se tratam como parceiros. E já no desenho da Liga, no primeiro episódio da Liga, o Batman está investigando desaparecimentos, algumas coisas estranhas em Metrópolis. A partir dali, eles começam a investigar o Batman e o Super-Homem, e depois vem a formação da Liga da Justiça. E várias vezes no desenho da Liga é mostrada a amizade entre os dois. E isso nos quadrinhos também vai ser restabelecido. Quem vai formar a Liga da Justiça é sempre os dois e a Mulher Maravilha. Depois a gente vai falar, depois da introdução da Mulher Maravilha, nesse relacionamento, que seria a trindade da DC, mas é um outro programa que a gente vai falar sobre isso. O interessante é que a dinâmica entre os dois é muito legal, e no final do desenho da Liga, eles até tiram sarro um no outro, né? Então eles se tratam pelo nome, Clark, Bruce, então é muito interessante. Mas, como nem tudo são flores, né? Eis que surge Batman versus Superman. Não vou falar hoje não, mas Batman versus Super-Homem no cinema. Aí o senhor Zack Snyder, ele tem simplesmente os dois maiores heróis da DC, dois dos maiores heróis do mundo, né? Como eu disse aqui no programa conversando com o Ismael, até quem nunca leu um gibi na vida conhece os dois, Batman e Super-Homem. Ele tem esse material todo na mão, ele faz um filme confuso, um filme muito desconexo, um filme que não tem continuidade, um filme truncado, um filme que era para ser, né? Eu estava comentando com nosso amigo Will, era para ser a porta de entrada para um grande universo DC. Ele faz um filme, começa com uma rivalidade, ele pega simplesmente como base o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Olha o que o cara vai fazer. Tanta história, tanta coisa para ele fazer, para juntar os personagens, fazer essa camaradagem. Então, mesmo que tenha rivalidade, mas não, ele vai pegar um Batman já velho, ele vai pegar um Batman já cansado, que tem raiva do Super-Homem, quer matar o Super-Homem. Quer dizer, e depois eles tentam, já com Joss Whedon, eles tentam mudar isso lá no finalzinho do filme da Liga, em que os dois praticamente se respeitam, quer dizer, mas aí já tinha quebrado o encanto, então já tinha, quer dizer, esses dois personagens tinham tudo aí para levar uma coisa gloriosa para o cinema. Quem não quer ver o encontro do Batman com o Super-Homem? Até o nosso amigo Will que sugeriu, isso daria uma trilogia, sim, daria ou 2 filmes, não importa. Mas aí a dinâmica foi quebrada, enquanto nos quadrinhos eles estavam com uma outra vibe, né? Já concordando e montando ali uma recuperação do que eles eram já nos anos 60 e 70, porque eu acho que tem que ser assim. Esse negócio de rivalidade, um querer matar o outro, é chato, é cansativo, já deu, entendeu? Pensa em heroísmo, essas coisas. E hoje nos quadrinhos eles mantêm essa camaradagem, que eu acho que é muito legal, não é à toa que são os melhores do mundo, né? Então seria muito interessante que na próxima abordagem da DC, já que eles vão começar com um novo Batman, eles vão começar com um novo Super-Homem, em que eu acredito que o Henry Cavill, ele não vai ser mais o Super-Homem, infelizmente, já que eles mudaram tudo, que eles comecem uma abordagem mais decente dos personagens, né? Uma abordagem que faz uma jus, que não existe como você pensar o universo do Batman sem o Super-Homem, sem a Liga da Justiça, porque aí você está simplesmente indo contra a maré, cara, todo mundo espera isso, todo mundo espera, né, senhor Nolan? Né? Começou, não existe super-herói nesse universo. Meu Jesus Cristo, quem deu o cheque para esse cara? Infelizmente, foi assim que foi tratado. Esse foi um programa aí para falar desse relacionamento entre Batman e Super-Homem. Se você gosta desses personagens, vá atrás dessas revistas, acompanhe aí os desenhos, você vai ver que a dinâmica é muito legal, né? Não é à toa que são os melhores do mundo. Eu acho que ainda tenho esperança de ver um filme com os dois aí, em que tem uma dinâmica melhor, semelhante ao no final do filme da Liga, em que os dois estão conversando. É muito legal isso, daria várias histórias, vários conflitos legais, várias coisas interessantes. Deixa eu te levar pra jantar hoje, a gente conversa. Como conseguiu a casa de volta com o banco? Eu comprei o banco. O banco todo? É uma mania que eu tenho, não sei explicar. E eu espero que você tenha gostado. Curta esse vídeo, dê sugestões, opine aí, Tribal, que a sua opinião
é o que a gente espera, é muito importante. Nos acompanhe pelas redes sociais, se inscreva no canal e não se esqueça, afinal de contas somos todos da mesma tribo.